Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Igreja amada. Eu sou a pastora Rita Bittencourt, da Rede Adoração, da Igreja Batista Nacional de Várzea Grande, Mato Grosso, e venho com mais um capítulo do meu livro, A Verdadeira Motivação do Nosso Coração. A verdadeira motivação do coração. Temos aprendido bastante, né? No decorrer desses dias. Hoje eu venho com o terceiro capítulo. E o tema é a inveja. Ih, pastora, não mexe com isso não. Esse negócio de inveja todo mundo tem, né? Menos eu. Pois é. Sabe, quando usamos a palavra inveja, a gente está sempre se referindo a ter inveja de alguém por ter algo que nós não temos. Esse tipo de inveja é um pecado, não é uma característica da pessoa. Muitas pessoas, eu ouço até cristãos dizerem: ai, que inveja santa. Ai, que inveja branca. Inveja é inveja, né? Então isso, quando a gente fala, a gente não está fazendo referência a uma característica da pessoa. Correto? Na verdade, é pecado e não uma característica. E isso só demonstra assim que ainda estamos controlados pelos nossos próprios desejos. Em 1 Coríntios 3:3 fala sobre isso. Em Gálatas 5:26 diz assim: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Pastora, então agora seja sincera. A senhora nunca sentiu inveja? Já. Vou contar meus pecados para vocês. Muita. A maior inveja que eu tinha quando eu era pequena era da minha irmã adotiva, né? Que ela era filha legítima e eu era adotiva. Então eu tinha uma inveja muito grande dela, eu queria ser ela, eu queria tudo dela, tudo. E na verdade eu tinha, porque tudo que era dado para ela também era dado para mim. O amor que era dispensado a ela também era dispensado a mim. Mas pelo fato da legitimidade, né? Ela era legítima e eu não, isso me fazia ter um sentimento maligno de inveja muito grande pela minha irmã amada, irmã que eu amo, estimo e que desejo tudo de melhor para ela, amém? Mas na infância ela era alvo da minha profunda e maligna inveja. Depois, em segundo lugar, a minha irmã de sangue, porque a minha mãe teve 5 filhos, né? 3 meninos e 2 meninas. Eu fui a primeira menina que nasci e fui rejeitada. Ela criou os 4 filhos e ela doou. Então toda vez que eu via a minha irmãzinha pequena, caçulinha, eu fazia muitas maldades com ela. Vou contar algumas, tá? Eu falava assim para ela quando estava todo mundo longe: você foi achada no lixo. Você é lixo. Você não é filha da minha mãe. Eu sou filha da minha mãe. Eu sou a filha dela. Você não é. Você foi achada no lixo. Se minha mãe mandasse comprar alguma coisa na venda,
eu vestia a roupinha nela e deixava ela sem calcinha, para ela ficar chorando. E aí eu levava ela de roupinha, né, sem calcinha, e ela ia e voltava chorando. Minha mãe falava: o que essa criança tem? Eu falei: eu não sei o que ela tem, sabe, com aquela cara mais descarada do mundo. Não sei não. E eu desejava o amor que a minha mãe tinha e dava para ela, para mim. Eu queria para mim aquele amor. Eu não aceitava que ela também, sendo menina, era amada. E por que eu, só porque era menina, não era amada? E demorou muito tempo, né? Demorou muito tempo quando eu entendi que o fato da minha mãe não ter tido pai nem mãe e do meu pai desejar uma filha menina, né? Porque ele queria uma menina. E eu fui a menina do meu pai, a primogênita. O amor dele por mim fez crescer uma rejeição e um ódio muito grande na minha mãe, porque eu estava tendo aquilo que ela não teve. Então, depois eu comecei a compreender e entender o porquê da rejeição, do abandono, da doação, né? Então também foi uma inveja que me atrapalhou muito. Aí eu me converti e meu nome passou a chamar-se inveja. Não precisava ninguém fazer nada contra mim. Só dizer assim: eu nasci crente. Eu sou crente desde que eu nasci. Eu sou de berço evangélico. Minha família é tradicional. Somos tal coisa desde que eu nasci. Pronto. Aquilo acendia um ódio, uma inveja, um ódio tão grande dentro de mim, que era o suficiente para eu matar aquela pessoa dentro de mim. E eu me revoltava com o Senhor. Eu não conseguia entender porque as pessoas já nasciam santas e por que Deus havia permitido que eu sofresse tanto, que eu fosse cavalo, que eu fosse aparelho, que eu fosse burro de Satanás, que eu fosse abusada sexualmente, que eu fosse rejeitada, que não me apresentassem a palavra dele desde que eu nasci. E foram muitos anos achando que todo mundo na igreja que veio de família cristã, que eram filhos de pastores, de presbíteros, de obreiros, eram selecionados, eram melhores do que eu, eram muito mais do que eu. E Deus me curou dessa inveja, que durou muitos anos, através de eu estudar a palavra de Deus. Eu comecei a ver circunstâncias e situações de pessoas que eu julgava santíssimas e observando comportamentos, mentiras, injustiças. Aquilo começou a trazer uma decepção muito grande no meu coração. E eu chegava a lembrar da fidelidade que existe na Umbanda e no Candomblé. Falava: meu Deus, aqui é o povo de Deus. Aqui é o povo de Deus. Aqui que teria que ser assim. E eu chegava a sentir saudade da aliança, da fidelidade da Umbanda e do Candomblé. Me perdoe se eu estiver escandalizando vocês, mas é uma grande verdade. E um dia uma pastora, que eu tentava imitar ela falando, eu tentava imitar ela andando, eu tentava imitar em tudo.
porque ela era um referencial de santidade para a minha vida, né? Aí um dia ela me chamou na igreja, eu acho que eu tinha uns 7 anos de convertida, e ela me disse assim: eu quero lhe pedir perdão. Falei, mas perdão por quê? Rita, eu tenho inveja de você desde o dia que eu te conheci. Mesmo você endemoniada, mesmo você, sabe, falando palavrão, aquele seu jeito carioca, o seu jeito de ser, a espontaneidade e o crescimento assombroso que Deus fez na sua vida, me causaram uma inveja tão grande que eu conversei com a pastora, com a bispa, e ela disse que eu lhe pedisse perdão. Ela disse que eu fosse até você e pedisse perdão pela inveja que eu sinto de você. E aí eu chorei, abracei ela e disse: mas eu é que tenho que te pedir perdão, porque eu sempre te invejei. Aliás, não só você, mas qualquer pessoa que nasceu crente, eu invejo. Eu tenho inveja, eu tenho ciúme, e eu não consigo entender por que o Senhor permitiu eu sofrer tanto e vocês não. Sabe, vocês nascerem tudo santo. Aí ela falou: mas nós não somos santos. Nós precisamos também da misericórdia de Deus. Falei: mesmo assim é diferente. Eu sofri demais. Eu sofri demais e não é justo. Eu queria nascer dentro do Evangelho, conhecendo a palavra do Senhor. Sabe? E eu comecei a entender que a palavra do Senhor nos diz que nós devemos ter um tipo de amor, um amor tão perfeito quanto o que Deus tem por nós, por mim e por você. A palavra diz que o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência. Ele não busca os seus próprios interesses. Ele não se irrita. Ele não suspeita mal. E entendendo isso, eu comecei a me desarmar. Eu comecei a querer produzir isso, esse amor de Deus, o amor ágape, o amor fraterno do Senhor. E o mais que focalizamos em nós mesmos e nos próprios desejos da nossa carne, o menos poderemos focar em Deus. Quanto mais eu foco no desejo da minha carne, nos meus achismos, na pena que eu sinto de mim, na autopiedade, né? No espírito de coitadinha, quanto mais eu foco nisso, menos eu foco no Senhor. E toda vez que a gente endurece o nosso coração para a verdade, nós não podemos nos voltar para Jesus e deixar que Ele nos cure e nos restaure. No entanto, quando nós deixamos que o Espírito Santo nos controle, Ele vai produzir em nós o fruto da nossa salvação. Ele vai produzir o fruto do Espírito. Sabe? Meu amado e minha amada, não adianta você ir na igreja, não adianta você reunir pessoas na tua casa, não adianta você reunir pessoas no teu grupo de WhatsApp, você pular, você gritar, você orar em línguas, você dar glória, você colocar fogo, não adianta. Essa manifestação é muito boa, é muito boa, é a manifestação da unção e do poder do Espírito Santo de Deus. Mas sabe quando nós
estamos sendo curados quando nós começamos a produzir amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quando você começa a reproduzir tudo isso dentro de você e transbordar disso, provavelmente, com certeza, o Senhor está te curando, te lavando e te limpando, substituindo as obras da carne pelo fruto do Espírito. Tiago 3,15 diz assim: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. Ter inveja indica que não estamos satisfeitos com o que Deus tem nos dado e a forma com que Ele nos fez. Toda pessoa que sente inveja, ela não sabe o propósito de Deus para a vida dela, ela não sabe quem ela é e o que ela significa para o Senhor. Foi Ele que me fez, foi Ele que te fez. Quando a gente não sabe, a gente fica querendo ser outra pessoa. E a gente desvaloriza a obra-prima, preciosa, que Ele fez. Porque Ele me fez e te fez, meu amado e minha amada, jogou a forma fora. A Bíblia ela nos diz que devemos estar satisfeitos com o que temos. Pois Deus nunca vai nos deixar, jamais vai nos abandonar. Combater o sentimento de inveja. Para isso, precisamos nos tornar mais como Jesus e menos como nós mesmos. Ou seja, que eu diminua, Pai, para que o Senhor cresça em mim. Ah, como é difícil a gente entender isso. Mas como é prazeroso quando nós entendemos. E começamos a deixar, jogar tudo fora, esvaziar, para que o Senhor cresça, para que o Espírito Santo tome conta de todo o nosso ser. Ele não pode habitar onde já está lotado. Não tem como, meu irmão e irmã. Duras palavras, né? Mas é verdade. É verdade. Eu fui uma invejosa de carteirinha. Eu era a dona do fã-clube dos invejosos. Podemos conhecê-lo mais através de estudos, de oração, através de irmos na igreja. À medida que aprendemos a servir as outras pessoas, ao invés de nós mesmos, o nosso próprio coração começa a nos moldar e mudar. A Bíblia fala: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Eu espero, nesse capítulo, ter contribuído para você, que talvez nunca tenha contado para ninguém que já sentiu inveja ou que sente inveja. Eu quero te abençoar e profetizar que essa palavra gere vida e vida em abundância dentro do seu coração. Amém? Um beijo no teu coração da pastora Rita Bittencourt. Eu, ex-invejosa, amo você.